E aí, pessoal, iniciando então a nossa penúltima aula. A aula de hoje é sobre processos, controle de processos, e ela é praticamente o grande resumo de instrumentação. Para que eu estudei instrumentação, professor? Você estudou instrumentação para chegar na aula de hoje. Mas antes, vamos à nossa chamada. Peço auxílio, porque durante a chamada eu estou numa outra aba do Google Chrome, e aí eu não vou poder ver no chat quem está respondendo ou não. Então, os colegas que não têm microfone vão escrever no chat e o outro colega vai me avisar para ter certeza que eu anotei. Obrigado já desde já. Álvaro, Presente, professor. Antônio, Presente. Caio, Caio Elias, Presente. Carlos Henrique, Guilherme Augusto, Presente. Guilherme Lucena, Guilherme Margato, Joaquim, Presente no chat. obrigado, Juliele, Presente. Lucas, Presente. Lucas Mendes, Presente. Mariana, Presente. Matheus, Presente. Matheus Chagas, Presente. Natan, Presente. Silas, Presente. Thales, Presente. Vinícius, Presente. Vinícius Vinhal. Ok. Muito bem, pessoal. Voltando então ao tema, como eu disse, o tema para o curso de controle e automação, né? A instrumentação é essencial porque como eu faço controle sem medição, não tem como fazer controle sem medição, sem equipamentos. E os instrumentos não têm apenas equipamentos de medida, mas também de atuação. Então, os instrumentos são fundamentais para um controle. E esse controle de processo, estou com o chat aqui agora à vista, levanta a mão no chat, quem não fez controle 1 ainda, até agora. Quem não fez. Quem estiver fazendo de forma síncrona, eu considero feito porque já estamos acabando. Então, quem não fez, levanta a mão aí, controle 1. Isso, está matriculado aí. Ok, ninguém. Então, essa matéria, a aula de hoje não é um conteúdo novo. Entretanto, vai ser uma abordagem totalmente nova, tenho certeza disso, porque é uma abordagem puramente voltada à teoria e à instrumentação. Ou seja, eu quero formar engenheiros capazes de conversar sobre o assunto com os colegas de trabalho. Então, qual que vai ser a ideia? Termos básicos e modos de controle. Bem simples aqui, né, em poucos slides. Só que olha só, estão vendo já nesse primeiro slide olha o tanto de texto. Isso aqui é totalmente antiprodutivo e não indicado. Não existe uma boa apresentação para alguém ficar lendo e o outro dormindo. Quando eu faço esse tipo de apresentação de slide em aula, é porque a teoria é importante, pessoal. E se a teoria é importante, eu trouxe os termos mais importantes, a meu ver. Então, nas aulas síncronas, presenciais, eu costumava fazer um pedido. Leia para mim aí, e para manter o foco, esse pedido às vezes não era nem uma leitura sequencial, mas uma leitura saltada. Até que eu tive um problema com um aluno, que eu pedi para participar da aula, ele pediu para não participar, no final, para resumir, eu parei de dar aula para aquela turma, porque eu não aguentava mais aquela, aquela briga de cabo de força. A ideia aqui não é que sejamos inimigos, né? Ah, não, eu não vou ler, eu não vou participar, eu não faço nada, essa aula é um, sei lá o que ele falava. Mas a verdade é que não é bom para ninguém. Então, assim, eu não vou obrigar ninguém a ler agora numa gravação. Existiu já o constrangimento presencial não gravado, imagine gravado aí para deixar público, né?
Então, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar a atenção para o tema. Eu ficar lendo slide aqui, você pode ir dormir, né? Não tem sentido também. Então, eu vou falar só o termo da definição, você vai saber que ele existe e que ele está fácil nessa aula de parte 1, que eu já disponibilizei no Moodle. Em casa, você dá uma estudada. Ah, vai ter prova, professor? Não, não vai ter prova. Ah, então esquece, né? A maioria das pessoas desinteressadas do assunto faz isso. Entretanto, é importante você saber essas definições, caso vá trabalhar na indústria e na área de controle de processo, pode ser que precise conhecer esse termo para um diálogo, só para um diálogo mesmo. Mas aí vai, o tempo de atraso, né? Basicamente, é aquele tempo que leva entre a variável ser medida e eu ter a informação da variável medida também, ok? Então, também pode considerar como sendo um retorno aí ao offset, né? Eu mudei o offset, ele vai demorar para voltar àquele ponto, tá bom? O tempo morto é aquele que não é usado para nada. A banda morta é aquela parte envolvendo esterese. Quem não lembra o que é esterese, né? É aquilo que na hora que você faz o aumento do valor da grandeza que está sendo medida, ele vai ficando para trás, ou seja, vai pegando valores mais relacionados com a sua inércia. E quando você retorna, ele também relacionado com a sua inércia, ou seja, no mesmo ponto, na hora da ascendência, ele vai pegar um valor baixo, e na hora da descendência, um valor mais alto, gerando assim aquela cobrinha chamada de esterese. Então a banda morta está muito relacionada a isso. O ponto de ajuste é o mais importante e às vezes gera confusão. O ponto de ajuste é o ponto de offset, ou seja, quanto que você quer que aquela máquina, equipamento trabalhe na variável de saída controlada. Lembrando que a maioria dos processos, pessoal, na realidade, não é igual vocês viram em controle 1, ou seja, monovariável, uma variável de entrada, uma variável de saída, mas a grande maioria dos processos tem N variáveis de entradas e M variáveis de saída. Então, fica o alerta aí que na vida real não se trabalha só com uma variável de ponta a ponta, mas sim, a análise é feita variável por variável de saída, ok? Você avalia uma variável de saída baseada nas suas entradas, mas não tem para depois avaliar o todo, né? Você não vai ter que avaliar ao mesmo tempo todas as M variáveis de saída. O sinal de erro é aquele do desenho já tradicional de controle, em que você realimenta realimenta o sistema e compara o ponto de ajuste com a variável medida, considerando que a variável medida ela é real, ela bate com o valor da saída, o sinal de erro ele é representado pela diferença dessas duas. Obviamente, se você tem um erro de medida, que nós vamos falar um pouco disso na próxima aula, você vai ter um erro errado, né? E esse erro errado pode fazer você tomar uma decisão errada. Daí a importância de se medir corretamente. O transitório também é uma variação temporária, né, do valor nominal. A variável medida, aqui eu gosto de chamar bastante atenção, pessoal, não confunda a variável medida com a variável controlada. Por isso, nesse slide estão os dois juntos aí, para vocês identificarem. A variável medida, ela depende do seu instrumento de medição e envolve erro de medição. A variável controlada, né, é aquela que você quer ter um controle correto para manter a produção dentro do esperado, dentro do limite esperado. Então, ela, apesar de uma querer estimar a outra, medir a outra, ela não é a mesma coisa, porque existe o erro de medição, pode haver falha. Então, não é a mesma coisa quando alguém perguntar, apesar de querer representar a mesma coisa, tudo bem? Não, eu falei controlada, não, era de saída que eu tinha. Cadê a de saída? Eu já falei a de saída? Variável de saída. Ih, não tem variável de saída aqui. Cadê? Eu não trouxe a variável de saída, desculpa, pessoal. Aqui, na variável medida, ela não é a de saída. A controlada
tem gente que acha que controla a variável de saída, nem sempre. Pode ser que sim, mas nem sempre. A variável controlada é aquela que está antes do processo, porque o processo como um todo eu não tenho controle. Eu vou mostrar num desenho a posteriori. A variável, a faixa variável, obviamente, né, ela é quanto que eu posso controlar, né? Eu vou atuar na variável controlada de um início até um fim, dentro dos limites. Então, ela tem uma faixa. E a faixa de controle também é uma faixa, só que agora voltada à variável de entrada do processo, tá? A variável de entrada do processo, não a variável de saída. E o offset? O offset é o seguinte, aquele erro de offset, ele é um deslocamento. O que há de confusão é o offset com ponto de ajuste, porque um chama offset em inglês e o outro chama set point. Como tem set, as pessoas confundem e remetem à mesma coisa, mas não é. O offset é aquela diferença entre a variável medida e o ponto de ajuste, né? Aquele errozinho que você vai ter ali é um erro de offset. Só que ele é um erro de offset do regime estacionário, ou seja, você montou um processo de controle, ele está rodando já em regime permanente, não é transitório, é em regime permanente, e ele ainda continua com o erro. Esse é chamado erro de offset, né? O set point é o valor que você queria na variável de saída. Então é um pouco diferente. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que a qualquer momento pode fazer as perguntas, né? Agora, vamos ao processo de controle de fato, né? Nós temos o controle liga e desliga, que é 85% dos casos, pessoal. Não se iludam, não se iludam. Por exemplo, qual que é o controle que mantém um nível de reservatório cheio? Liga e desliga. Não tem sentido eu fazer um controle PID, não, eu quero que ele fique exatamente com 2.000 litros, 10.000 litros. Para quê? De onde você está falando isso? Não tem sentido, né? Ah, não, ele não pode zerar, eu tenho que zerar esse erro, eu tenho que zerar esse erro de offset. Não tem porquê. Então, o controle é liga e desliga. Ele chega em 2100, você desliga a bomba que está enchendo. Ele chega em 1900, 1800, você liga a bomba e você mantém ali. Às vezes você nem usa bomba, nem desliga a bomba. Às vezes você tem um processo que ele tem pressão suficiente para jogar lá, que é o caso, por exemplo, da caixa d'água residencial, e a caixa d'água só tem aquele controlezinho de bomba que a gente já viu em controle de nível, que a boia vai manter o nível, mas não é um controle PID, assim, apesar de parecer, mas não é. Não tem todo um processo complexo para manter o controle como se fosse um controle PID. Ele é simplesmente liga e desliga. E tem o controle contínuo. Esse sim é o que a gente está acostumado a ver com realimentação. Você tem uma variável medida. O de liga e desliga você pode medir sim, mas você não está calculando o sinal de erro. Aqui no controle contínuo, você calcula o sinal de erro instantâneo e toma uma decisão imediata e instantânea, contínua no tempo, ok? Aqui está uma figura, né? Aqui nós temos um exemplo de controle de temperatura, né? Em que você faz um controle por offset, então você liga um atuador, desliga um atuador, liga, desliga, liga, desliga. Obviamente você tem que trabalhar com atuadores no controle de liga e desliga, em que o tempo, né, de frequência de liga e desliga seja suficiente para manter o sistema funcionando por um longo período. Dependendo do que você liga e desliga, há um desgaste, como por exemplo o relé, né? O relé de estado sólido, ele tem um desgaste a cada vez que liga e desliga. Um LED que acende e apaga tem um número de liga e desliga, né? Então, dependendo do que você está fazendo de controle, você tem que ter um espaçamento de tempo, manter mais tempo ligado, manter mais tempo desligado, para não ficar excitando demais essa variável a ponto dela estragar, né? O equipamento estragar. E aqui, ela tem aqui aqui você está com um ponto médio que você deseja e tem um intervalo. Aqui você tem um limite superior e um limite inferior. Normalmente o controle é feito da forma B, ela é mais fácil. Você coloca, por exemplo, um sensor de nível num ponto A, num ponto B,
se fosse controle de nível, você ligaria a bomba quando ele chegasse no ponto B para encher novamente, desligaria quando chegasse no ponto A. É uma maneira de se fazer um controle liga e desliga através de diferencial. E esse aqui, o simples você controla no tempo, você programa. Por exemplo, irrigação, está medindo umidade. A umidade ficou baixa, você tem um ponto. Eu quero que ela fique em torno de 75, então eu vou falar que 70 de umidade naquela terra está ruim. Quando ela ficar em 70, você liga e mantém ligado por um determinado tempo. Depois desliga. Desligado por um tempo, liga. Liga no tempo, desliga. Então você vai calculado pelo tempo. Pode ser pelo valor de disparo, mas pode ser também só pelo tempo de intervalo através de experiências passadas. Já do lado de cá, não. Necessariamente tem um instrumento medindo. E aí você tem um ponto de corte e um ponto de ligar. Então você vai ligar embaixo, desligar em cima, ou vice-versa, dependendo se você está resfriando ou esquentando. Alguma colocação, pessoal? Momento agora de discussão. Por que eu perguntei se vocês fizeram controle? Porque agora nós teremos 3 slides sobre 3 ou 4 slides em que a gente tem que falar sobre o assunto. E seria interessante vocês trazerem a sua percepção sobre o que seria um controle contínuo, proporcional. Depois nós vamos ver um proporcional diferencial, um proporcional integral e os 3 juntos, ok? Então, qual que é a ideia do proporcional? Alguém tem algo para me ajudar aí? Precisa participar, não. Só um de cada vez. Só os que fizeram controle 1, né? Não precisa Professor, ser todos. Sim. eu queria tirar uma dúvida sobre o liga-desliga ainda. Vamos voltar lá. Aqui ou aqui? Não, é porque na minha cidade aqui está tendo muita queda de energia e o sistema de abastecimento de água é liga-desliga. De abastecimento de água? Sim. Sistema Da Saneago mesmo ou o sistema Isso. da sua residência? Não, da Saneago. E a cidade inteira está ficando sem água. E pelo que eu fiquei sabendo, eles estão trocando a bomba porque está queimando. Exatamente. Então, eu queria saber que a qualidade da energia está péssima. Eu medi, estava 180. Certo. E eu queria saber se queima realmente a bomba ou o relé porque como Cara, você falou aí... Quando você compra uma bomba ou qualquer outro equipamento, um motor qualquer, ele está lá especificado a tensão de entrada e a frequência dessa tensão de entrada, certo? E ela funciona, por exemplo, está escrito lá, ela funciona de 150 a 240. Ou seja, é um equipamento que foi feito para funcionar diante de uma larga faixa de tensão. Se você está tendo uma tensão de 180, tá beleza. Já equipamentos mais sofisticados, entre aspas, o fabricante considera que você vai ter uma boa energia. E aí ele vai falar, ele funciona de 200 a 230. Ainda está uma faixa grande, só que você está com 180. Moral da história, vai estragar o equipamento. Fim de papo, morreu o assunto, vai estragar o equipamento. Não tem o que fazer. E não é em função do liga e desliga, mas é em função da energia ruim. Ele não vai trabalhar direito. Eu tenho um caso, eu não sei nem se é a mesma cidade, mas deve ser pelos 180 aí, mas eu ouvi dizer que todo o interior de Goiás, desde a época da Celg, não é culpa exclusiva aí da Enel, tá? É uma herança. Desde a época da Celg, teve um aluno meu técnico que resolveu o problema num consultório odontológico do interior, que a energia estava 280, 85, e foi falado com a Celg na época e não corrigiu-se a energia. Só que os equipamentos odontológicos não funcionavam direito e estragavam. O que o técnico fez como solução quando a Celg na época, disse, problema seu, não vamos fazer nada. Ela nem pode fazer isso, mas disse isso, né? Ainda mais que era uma estatal. Hoje a Enel pode ser multada. É uma grande diferença, porque quando multava-se a Celg, ninguém notava a diferença, nada mudava, porque era uma estatal.
eu já vi diferença na Enel, quando ela é multada, ela corre atrás. Por quê? Porque a multa é por dia e etc., ela não quer ficar sendo multada. Além de poder perder a concessão e perder, assim, dinheiro já colocado no sistema. O que acontece? O órgão regulador, ele tinha que ser acionado e a empresa teria que consertar. Mas a Enel simplesmente ignorou, o técnico foi lá e colocou, instalou na entrada do padrão, na entrada, passou pelo padrão que veio da CELG, colocou um transformador para subir de novo para 220 volts. Exatamente, esse é absurdo. Aí o que acontece? Vamos supor que a Enel agora conserta. Bom, ele colocou, vamos fazer a conta rápida aqui, né? Gosto de fazer conta rápida aqui, ó. Era 185 dividido por 220, né? Então, o ganho era de 18, 19. Multiplica agora por 220, vamos supor que chegue a energia certa. Vai para 260, vai estragar todos os equipamentos plugados na tomada. Entendeu? Quando a fornecedora consertar essa energia, ela vai ser... automaticamente vai se estragar todos os equipamentos. Por quê? Porque não tem um sistema lá de monitoramento que vai, não, agora não vai passar pelo tráfego, vai passar pelo outro lado. Não tem. Então foi uma solução horrível para um caso horrível, entendeu? No caso aí, não deram a solução. Tá com 180, qualidade ruim, vai dar problema. Vai dar problema. Sempre vai dar problema, vai trocar toda hora, vai estragar bomba atrás de bomba. Não tem o que fazer enquanto não tiver uma boa energia. Solução? Bom, há uns anos atrás, lá por 2015, eu fui fazer uma avaliação de desligar a energia elétrica da CELG, de tão ruim que estava no meu bairro. Eu já estava estressadíssimo. Então, eu fiz o levantamento de quanto seria para eu ter energia off-grid. Ela custava algo em torno de 2 vezes o que eu estava comprando da CELG. Só 2 vezes, tá? E eu falei, não vou fazer isso não. Pagar o dobro não vou pagar não. Entendeu? Então, às vezes você fala assim, não, eu vou pagar o dobro e não tem problema. Vou fazer minha geração própria. Qual o problema? Hoje em dia não tem. E o ideal é fazer o off-grid, na minha opinião. Por que é tão caro o off-grid hoje, ainda no Brasil? Por conta das baterias. As baterias são muito caras. E no Brasil só tem bateria ruim ainda. Não tem bateria boa para off-grid. Ou seja, bateria que vai estragar logo. Então você tem que ficar trocando. Por isso faz ficar caro. O único jeito de fugir de uma energia ruim entregue seria contratando outra. Contratando outra fica mais caro, porque essa é a que já está com o sistema distribuído. Não sei se eu respondi sua pergunta. O problema lá não era o liga e desliga do controle da bomba, mas era sim o liga e desliga da energia e a energia de má qualidade, entendeu? Sim, eu queria saber se existia uma solução, mas obrigado então pela resposta. A solução seria um trafo, mas o trafo é perigoso por conta disso que eu já expliquei. Uhum. Não é uma solução inteligente. A melhor solução seria desconectar da rede e ter sua geração própria de qualidade. Quando a gente fala em geração própria, pessoal, você está falando de inversores off-grid. Os inversores off-grid têm 3 modelos. Tem o onda triangular, tem a meia onda, que eles chamam, se eu não me engano, e tem a senoidal. Tem aquela meia onda que eu estou querendo dizer, é aquela dente de serra, vai subindo, né? Ao invés de fazer uma senoide bonitinha como está aqui, ela é quadradinha, elas são pulsos, como se fosse saída de um DA, tá ok? Na verdade é uma saída de um DA, fica mais barato do que fazer uma senoide. Não sei se você sabe, mas pela transformada de Fourier, toda forma de onda, né, todo sinal pode ser representado por senos e cossenos. Para eu fazer essa ondinha de uma senoide perfeita aqui, eu precisaria de infinitas frequências de harmônicas para montar exatamente esse sinal aqui naquela soma de Fourier. Então, se eu limito e faço uns dentes maiores, fica mais fácil fazer, fica mais barato a produção do equipamento, só por isso, ok? Está relacionado com essa ideia aí. Então, se você comprar o de onda completa, você pode ligar qualquer equipamento sem preocupação. Se você colocar essa de serra de dente, que eu esqueci o nome, se alguém souber, por favor, me ajude e me salve aí.
ou o de onda quadrada, que não é uma senoide, né, ou a triangular, que não é uma senoide também, não pode ligar nada indutivo capacitivo, que ele vai estragar também. Então é um problema, porque o inversor é muito mais caro. E quando eu falo muito mais caro, é 3, 5, até 10 vezes mais caro. Então fica bem mais caro mesmo montar o sistema. De onda completa, bonitinho assim. Tá resolvido? Mas agora vamos tentar falar um pouco sobre controle mesmo. Alguém pode contribuir, por favor? A contribuição é bem simples. O que você sabe, o que você entende sobre a ação proporcional? Eu não estou falando o controle proporcional, a ação proporcional. Ela vai fazer o quê? Quando que eu aumento ela? Ela serve para alterar qual tipo de recomendação que você daria para colocar um proporcional no controle? Resposta lenta, resposta rápida, resposta antecipada, resposta atrasada. Eu quero saber para que serve o proporcional no seu conceito do que vocês estudaram. Só um, tá? Por favor. Fala tudo ao mesmo tempo que ninguém vai entender. A saída do erro, a saída dele é proporcional ao erro de entrada. Exatamente, mas a pergunta é: quando que eu devo usar? Quando que esse valor é alto? O ganho dessa saída é alto, entendeu? Quando que o meu KP, né, que é o ganho do proporcional, eu tenho que aumentar? O que ele pode resultar de coisa boa ou ruim, ou os dois? Ou seja, qual é a aplicação desse ganho proporcional ao erro? Simplesmente assim, se o erro foi 2, eu vou multiplicar por 2, então eu tenho uma ação de 4. O que quer dizer isso? Entendeu? Eu quero subjetivamente, entendendo para que serve o proporcional do PID. Nossa. Professor, eu me lembro que ele não saía do zero mais, né? Então, Ele não saía do zero. O que é sair do zero? começava em um ponto diferente do zero. Tem aquele offset, né? Aí tira oscilação de sinal de saída. Pode ter algum problema logo lá no início. Pelo menos é o que eu me lembro. Faz um tempo já que eu vi isso. Você falou coisas importantes, mas assim, não trouxe informações e conhecimento, entendeu? Mas é baseado nisso. A pergunta é se alguém lembra realmente, ou se controle foi só matemática. Quem levanta a mão aí no chat, quem controle foi simplesmente Laplace e não sabe nem por que fez. Levanta a mão no chat aí. Tem gente que passa por controle e fica bom em Laplace, transformada de Laplace, resposta ao degrau, mas não sabe nem o que é uma resposta ao degrau. O que é qualitativamente uma resposta ao degrau? Alguém sabe? Eita, nada. Aqui não estava esperando dar uma aula de controle, pessoal. Fica muito complexo. Não por falta do meu conhecimento, graças a Deus, porque eu atuei na área de controle na época que eu fiz a graduação, eu fiquei 1 ano sendo monitor de controle. Eu cuidava do laboratório de controle, era bem interessante, e tirava dúvidas e resolvia exercícios para alunos. Além disso, o meu mestrado, o meu professor orientador era professor de controle, eu dei aula para ele também na graduação, como estágio de docência do meu mestrado, durante 1 ano também. Então, controle é algo que eu tenho uma facilidade muito grande. Só que eu só respondi a essa pergunta que eu fiz a vocês quando eu passei a dar aula de controle. Até então, eu conseguia dar aula, ensinar para os alunos lá na monitoria a resolver problemas de matemática de controle, mas eu não sabia nem por que era aquilo. E aí, quando caiu a ficha do que é o controle, eu penso, às vezes o foco que o professor dá na aula não seja o adequado, e as pessoas deveriam aprender primeiro a essência, né, o porquê do controle, e depois aprender a fazer conta, porque a conta é muito fácil, entre aspas, né? Matemática, é 0 ou 1.
nunca vai mudar. Já o conceito muda muito. Então, com relação à ação proporcional, primeira coisa que você tem que pensar, se você aumenta o KP, você está aumentando a atuação na sua resposta ao erro. Vamos supor que você tem um KP de 1 e você tem um erro de 2. Então, você vai aplicar 2 naquela variável controlada da entrada do processo. Se você estiver esquentando alguma coisa, você vai colocar 2 de combustível lá, porque ficou com erro de 2. Se você tem um erro de -2, você vai pôr -2 naquela variável de combustível para esquentar ou esfriar. Depende só do que quer dizer essa variável de controle. Se essa variável de controle, o positivo esquenta, obviamente, o erro 2 esquenta. Se for inverso, ela vai esfriar. Não é importante esses detalhes, porque esses detalhes já seriam do cálculo, aquilo que vocês estão acostumados. Eu só estou querendo trazer a ideia. Agora você muda o KP e põe um KP de 10. Ora, você põe um KP de 10 e você tem um erro de 2, quanto que você vai atuar na variável controlada, na entrada do processo? Você vai atuar 20 vezes, 10 vezes mais, e vai atuar em 20 naquela variável. Imagine essa variável sendo uma corrente elétrica de um resistor para aquecimento. Vai aquecer mais rápido ou não vai? Agora eu quero participação aí. Repete a pergunta, por favor. Eu estou tentando trazer para vocês o entendimento do que é o KP. KP é a constante de ganho do proporcional. Eu queria uma discussão baseada no quê? Quando eu altero o KP, o que eu faço, de fato, não em termos numéricos, mas em termos do todo, do entendimento de quando que eu tenho que alterar essa variável. A parte de cálculo, vocês aprenderam bem lá, teoricamente, em controle. Mas a parte de entendimento do porquê é o que nós estamos discutindo aqui hoje, e talvez vocês não tenham aprendido, porque ninguém trouxe nada realmente que pudesse agregar na nossa discussão. Então a pergunta é, o que acontece, e eu estou fazendo uma simplificação, pega o chuveiro elétrico, imagine que você vai esquentar esse chuveiro com uma corrente passando por um resistor. Então, a sua variável controlada é a corrente. Você vai atuar de certa forma que você tem uma fonte de corrente. Quando o erro for 2 e o KP 1, você vai atuar num número 2 nessa corrente de entrada. Quando o erro for 2 e o seu KP for 10, você vai atuar com uma variável de entrada, uma variável controlada de 20 ao invés de 2, 10 vezes mais. A pergunta é, o que isso representa na prática no controle de temperatura da água que esse chuveiro está controlando? Alguém consegue responder isso? Resposta mais rápida? Exatamente, obrigado. É isso. O proporcional, então, ele possibilita você ter uma resposta mais rápida ou mais lenta a um erro. Todo mundo feliz agora? É o básico que você tem que responder quando falarem em KP. Muito bem. Agora, dado que é isso, vamos analisar um pouco mais. Dado que isso seja verdade, e eu pergunto a vocês, qual o problema de eu colocar um KP de 100 nos processos, já que eu quero sempre velocidade? Eu não quero... A ideia que nós temos é, quanto mais rápido eu atuar sobre o erro, melhor. Alguém discorda disso, não? Levanta a mão no chat aí, quem discorda disso? Eu. Você? Obrigado. Eu estava preocupado. Ninguém discordando é horrível. Por que você discorda? Porque é uma grande chance de dar overshooting no que você precisa, né? Você precisa de não só isso, mas também outra chance que você tem é que você mediu errado, pegou um ruído e atuou num sistema que estava tudo beleza. Pensa, você tá no set point e joga para fora. Por quê? Porque tá ansioso, né? Então, nem muito e nem pouco. Por isso que tem que ser feita uma análise, depende do processo, se o processo é lento, se o processo não é lento, para você ver como que você vai atuar. Mas o importante é perceber, se você atua muito rápido a um errinho, você pode dar um overshoot, você pode atuar sobre um ruído e não sobre um erro de verdade. Se você atua muito lento sobre um errinho,
você pode demorar muito para voltar para o set point. Então, os dois lados precisam ser analisados e depende do processo. Aí entra, sim, a engenharia e a análise do todo. Mas a análise de KP é essa. Ela dá velocidade de resposta e temos que tomar cuidado para não dar uma velocidade a uma resposta errada ou uma velocidade muito acentuada e ter aqueles picos de overshoot. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que o KP tá bom. Alguém quer colocar mais? Não? E o derivativo, né? O derivativo ele não funciona sem o proporcional também. Ele tem o KP e o KD. O D, derivativo. O que é a derivada, né? A ação derivativa. O que a derivada é? A derivada é a tangente no ponto. Mas o que a tangente no ponto representa para vocês? Ponto máximo, ponto mínimo. Você está focado na matemática. Você está pensando em uma solução que a derivada dá. Nós estamos falando em controle. Então pensa. Você tem a derivada de um ponto. Você tem um erro, um sinal de erro. Você deriva o erro. O que é a derivada do erro? Em termos de controle subjetivo, né? A derivada do erro vai indicar o quê? Não, como ele falou, professor, fala ponto máximo, ponto mínimo. Não. Ponto máximo, ponto mínimo é quando você vai fazer a derivada segunda para achar ponto máximo e mínimo. A derivada primeira te diz se ele vai ser para cima ou para baixo, e etc e tal. Vocês voltaram para a matemática, vocês foram lá em cálculo 1, eu estou pedindo para ficar em controle, né? Sexto período. O que é um sinal de erro? Né? Vamos voltar naquele gráfico de sinal. Nós temos um sinal, ó. Vamos supor que o erro seja isso aqui. Esquece o número que está de cá, e esse aqui é o erro. O erro está aqui, supondo que esse seja zero, ele está negativo, depois ele sobe, depois ele desce. Cadê a derivada desse erro? Qual é a derivada do erro aqui? Nesse ponto que eu estou mostrando. Uma reta para cima. Tá, mas a derivada não é a tangente? Quanto que você acha que vale essa tangente aqui? Vamos supor que seja um ângulo de 60. Calcula aí quem souber. Quanto que deu a derivada aqui? Anota aí. Vamos, me ajudem. Abre a calculadora aí, vamos participar, por favor. Tangente de 60. O derivativo, então, ele meio que prevê, através do Obrigado, ângulo... Ju. Obrigado, Ju. Obrigado. Estava preocupado já. Muito obrigado. O derivativo é uma previsão. Ele está dizendo aqui que o erro ficou... esse é o ângulo do que está acontecendo com o sinal do erro. Ele está crescendo. Entendeu? Ele está crescendo. Então, veja só. Se o erro está abaixo desse sinal e ele está crescendo, significa que eu estou voltando para o set point. Você entendeu? Porque ele era negativo e ele está crescendo. Então, eu tenho que pôr o freio. Põe o freio no meu controle, no meu atuador, porque o erro está voltando a zero. Agora, se eu estou nesse ponto e ele está crescendo, acelera a atuação, porque o meu erro é positivo e eu estou crescendo. Então, quando eu leio a derivada do erro e o valor do erro, eu sei, o derivativo permite eu prever o futuro e vou atuar, né, de forma mais inteligente no meu controle. Levanta a mão aí quem saiu do zero para o infinito agora com essa informação. Ou seja, quem não tinha noção do que estava fazendo em controle e agora já percebe a importância de entender a qualidade do KP e do KD. Ninguém. Tá todo mundo igual. Opa, o Antônio ficou feliz. Obrigado, Antônio. O intuito dessa aula é para impactar, pessoal. Se vocês não começarem a pensar como engenheiros mesmo, começar a evoluir, ou seja, você tem a matemática na sua mão, mas para que ela serve? Né? A ciência está na sua mão. Para quê? Você tem que tomar uma decisão de forma mais inteligente, com um raciocínio pleno do todo. Então, se você tem um sinal de erro e você tem uma derivada, ela está te dizendo se aquele erro vai aumentar ou vai diminuir. Ou é uma tentativa, é uma estimativa disso. Se uma onda for desse tipo aqui, ó, o erro está zero, mas eu estou lá em cima, não pode. Significa que o erro está constante e eu estou atuando e não estou acontecendo nada, eu tenho que atuar mais. Entenderam a ideia? Então, você, juntando o sinal do erro e a derivada do erro,
essas duas informações juntas, o valor do erro com o sinal e a sua derivada. A derivada diz se ele está sendo alterado ou não. O valor dele se diz quanto você tem. Você atua de forma melhor nessas condições. Agora imagine o integral. E a gente volta aqui. O que seria a integral neste ponto? O que representa a integral? De novo, a gente parte para a matemática para saber o que representa a integral, para depois tomar uma decisão. Entenderam a ideia? O que é a integral? Vamos lá. Isso, é a soma dos valores futuros, Vinícius. Vinícius não respondeu. Ele colocou no chat que é a soma dos valores, mas eu quero saber se é valor futuro, passado. Tá barulho aí? Esse barulho não te deixa me ouvir. Eu estou perguntando que valores são esses? Você só colocou valores, soma dos valores. Que valores? Nós estamos falando de um erro. Nesse caso do erro, não tá bom ainda a sua resposta para mim. É uma soma dos valores do erro. Melhor ainda mais. Alguém pode ajudá-lo? Eu estou querendo saber se é passado ou futuro. Vai, Júlio. Você já acertou o derivativo e o integral é o contrário. Se no derivativo eu prevejo o futuro, como a integral é a dualidade da derivada, no KI eu estou apegado a uma decisão tomada pelo passado. E quando ele fala que é a soma dos valores de erro, obviamente, é a soma de valores de erros do passado. Ou seja, pensa aqui, ó, o erro aqui está negativo, certo? Tem meio ciclo aqui, depois mais meio ciclo aqui. Nesse ponto, quanto que está dando a integral daqui até aqui? Daqui até aqui. Responda alguém para mim. Quanto que dá a integral daqui até aqui? 0. Significa que o meu erro deu 0? Fala, não. Mas que o acumulado, devido ao KI, a atuação no controle do KI vai ser 0. Por quê? Porque a integral deu 0 no período. Entendeu a ideia? O KI não vai fazer nada. E eu estou com um erro enorme aqui. Mas o KI não vai fazer nada. Quem tem que fazer é o KP. Entenderam a ideia? Porque historicamente esse erro deu 0. Agora vamos pegar que ele viesse até aqui, ó. Daqui até aqui. Na hora que eu tive o erro 0. Na hora que eu tive o erro 0, o KI vai querer atuar ou não? Sim ou não? Sim. Quanto que ele quer atuar? Ele quer atuar metade dessa área aqui, ó. Metade dessa área aqui vezes o KP. Ou vezes o KI, desculpa. Por quê? Porque a integral deu positiva. Então ele vai atuar como se o erro tivesse positivo. Entenderam a ideia? Ele vai querer atuar aqui como se o erro tivesse positivo. Se você tem um derivativo dizendo que o sinal de erro está indo para baixo, você pode ir contra o KI. Essa é a importância do PID. Um prevê o futuro, o outro olha o passado e o erro te diz como está agora. Os três juntos, bem balanceado e calculado, projetado para o seu processo, vão te dar um resultado, uma resposta ideal para manter o sistema no erro 0. Para manter o sistema no erro 0. Ok, eu quero saber se isso impactou aí, porque acabou, né? A aula era essa aqui, ó. Eu quero impactar a parte de controle. Diga para mim. Você vai olhar o controle de outra forma? Sim. Acho que o integral eu ainda fiquei um pouco... Não sei. O integral é o oposto daquilo que você concluiu do derivativo. Enquanto o derivativo está olhando se eu tenho um erro 2 e a tangente está dizendo que ele está diminuindo, eu vou tirando o pé do meu acelerador porque eu estou chegando perto do 0. O erro está em 2, a tangente está positiva, eu estou subindo, eu estou me afastando. Pode atuar com mais força,
O KD vai te dar essa atuação. Eu tenho que ser mais rápido. Por isso, um derivativo pode ser um pouco gerar instabilidade, tá? Ele vai querer sempre, se você fizer um KD muito grande, normalmente o KD é um pouco menor que o KI. Já o KI ele olha para o passado, ele olha histórico. Minha história tá boa, atuo pouco. Minha história tá ruim, eu tô com uma integral alta aqui. Tá na hora de atuar. Eu preciso atuar. Porque historicamente eu fiquei mais com erro positivo do que com erro negativo. E é por isso que apenas o KI zera o erro. Não é nem o KD e nem o KP. Se você não tiver um integrador, o erro em regime estacionário não vai ser zerado. O erro de offset que a gente comentou, e que não sei se foi o Antônio que colocou aí, quem que falou da época, na hora que a gente falou lá do offset, falou alguma coisa. Bom, não sei se eu te ajudei, Juliana, você tem alguma pergunta mais específica? Então ele é um controle mais lento. Lento, pode até ser. Ele vai deixar lento dependendo de como você trabalhar. Vamos supor que você trabalhe com um KI de uma integral ao longo de todo o histórico, o que seria muito inviável, né? Você manter um histórico tão grande assim de cálculos, né? Sendo que ele é a soma acumulativa, hoje em dia é possível você só ir somando o último que você leu e pondo no acumulador lá o valor, então não é tão ruim. Então, ele tem um histórico muito alto, né, um histórico do que aconteceu, e ele vai atuar em termos daquilo. O que deixa ele lento ou rápido é o KP. Ele só vai te dizer se você tem uma história de erro positivo ou uma história de erro negativo, para atuar contra isso, entendeu? Então, entendeu? Você baseado no seu histórico, você vai atuar. Muito ou pouco também de acordo com o quão alto é a média de erro dessa história sua. Então, se você tem um erro que fica fazendo essa oscilação aqui, a história no infinito é que o erro do KI é zero, porque ele está mantendo em zero, entendeu? E quando você melhora o seu controle, normalmente você tem uma senoidezinha em cima do seu erro quando você tem um PID. E se você melhora o PID, essa senoide vai diminuindo, até que fique parecendo uma reta, tá? Parece uma reta. Mas se você der um zoom, sempre vai ter uma oscilaçãozinha, porque nada é perfeito no controle, né? Muito bem. Exercício, pessoal. Exercício aí que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver. Eu queria que vocês fizessem análises qualitativas em um exemplo quantitativo. Ou seja, vai pegar um exercício de controle PID, em que você usa KP, KD e KI, e eu quero que você simule isso daí. Pode ser naquele Octave online, não precisa de software pago. Pode ser no Spice lá, né? Spice, não sei. Pode ser no Python, qualquer simulação. Você vai fazer alterações no KP, no KD e no KI, tentando buscar a resposta rápida, e aí vendo, poxa vida, ele deu o overshoot, como que eu seguro? Aumenta o derivativo, vê como é que ele funciona. E aí, entregar um relatório, vai ser em equipes de 2 a 3 pessoas, entregar um relatório sobre o assunto. Tudo bem? Além disso, pessoal, eu disponibilizei para você a parte 2 de controle de processo. A parte 2 ela é uma parte mais prática, em que ele fala de alguns sistemas de controle que tem na indústria, uns eletrônicos, outros pneumáticos. Só para dar exemplo, olha aqui, ó, o PID aqui, ó, o overshoot aqui do derivador, tá bom? Você pode fazer um derivativo, desculpa, um derivador, um circuito derivador na simulação e ver com o KD, desculpa, fazendo esse overshoot aqui, ó. Por que ele teve esse overshoot? Porque a entrada estava aqui, a entrada agora veio para lá, ó. Então, ele tem que atuar rápido, porque ele teve uma derivada infinita aqui, ó, tangente de 90 graus, perceberam? Então, ele atuou rápido, depois ele deu uma estabilizada. Atuou rápido, deu uma estabilizada, mas ele continua com o valor zero aqui. Por quê? Porque o KD não arruma o erro de set point. E aqui nós temos agora
o derivador junto com o proporcional. Tá vendo? O proporcional e o derivador em paralelo aqui, eles somam os dois. Agora ele vai e fica perto do erro. Só que ele não zera erro, eu queria que ele ficasse aqui embaixo. Aqui eu caí, o integrador. Olha o integrador como ele atua. Ó. O histórico do erro aumentou, então ele vai atuando mais. Tá? E aí, um sistema como um todo aqui. O que eu espero? Olha só, isso aqui é um desafio, né? Na época que eu fazia a prova, isso aqui era uma questão de prova, né? Explica esse circuito em termos de controle, tá? Complexo, hein? Explica esse circuito em termos de controle. Olha outro aqui, processos. Várias variáveis para atuar num processo. É assim que funciona hoje em dia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício. Vocês vão escolher, né? Pode abrir um livro de controle aí que vocês tiverem, ou então na própria internet, pegar um exemplo de controle. A equipe vai analisar o KP, KD e KI de um projeto, usando o projeto, lá que vocês aprenderam em controle. Baseado no projeto, vocês vão ter lá algo perto do melhor. E vocês podem, então, alterar os K, tanto P, D e I, para vocês verificarem se a forma de onda de saída melhora ou piora com relação àquele exemplo ali. Então, vocês vão querer uma solução aqui, ó, que fique melhor a resposta, né? A saída tem que seguir a entrada, né? O set point. Então, eu vou explicar, né, no Google, vou colocar o texto no Google, nesse trabalho final aqui, que é o último que nós vamos fazer nesse semestre. Vocês vão ter que entregar até o dia da semana que vem, que acaba, né, até o dia 30. E ele vai ser baseado não no resultado numérico, mas na opinião individual das pessoas que estão no grupo. Vocês podem discutir entre si e falar para mim quão válido vai ser aquele trabalho e o que vocês entenderam realmente que aconteceu quando vocês alteraram os Ks. Né? Se vocês perceberam que a discussão que nós tivemos hoje em sala ocorreu na simulação. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok, estou cancelando a gravação. Quem quiser ficar depois da gravação para discutir algum detalhe ou outro, tirando dúvida fora da gravação, estarei aqui até que eu responda todas as dúvidas. Em instantes colocarei esse vídeo à disposição lá no Moodle também e escreverei o trabalho que vocês irão fazer ao longo dessa semana aí, como último trabalho da disciplina. Agradeço a atenção e tenham um bom final de semana a todos.